shakuhachi, que é a flauta de bambu, né? Que cada música é bom dar uma limpada porque não dá para tocar com muito líquido dentro do bambu. E é oco, né? Não tem como evitar. Então, para conseguir trazer o som mais límpido, precisa de uma manutenção, tá? Shakuhachi, né, é uma medida, né? Então ele tem esse formato, não por acaso, mas ele tem uma medida certinha, que são 8 partes, né, de uma medida, e são 5 furos? 5 furos, 4 na frente e 1 atrás, né? É igualzinho uma flauta, não tem muito mistério, né? E só 5 furos para fazer todo enquanto de nota que ele está fazendo. Então tem a flauta normal tem mais de 8, né? E claro, tem as suas técnicas, como vocês perceberam, ele mexe muito a cabeça na hora de tocar, né? Então essa posição, esse jeito que faz todos esses efeitos, né? Aí se vocês olharem a partitura dele também parece que é um mantra, sabe? Não é um rabisco só assim, e tudo que ele está tocando é isso daí. E aí você fica, pô, a gente está acostumado com 5 pontinhos ali, dele não, é só um traço reto assim, o tempo vai e só acompanha, é um mistério. Mas esse menino, o shakuhachi, ele também chegou por volta ali do século 7, 8 no Japão, né? Participou junto ali no gagaku, na corte, só que ele olhou para o lado, olhou para o outro, falou, tá muito brilhante, tem muito ouro aqui. Ele falou, não é minha cara, porque quando eles trouxeram, eles vieram com o pessoal do Zen budismo, ele veio com a religião junto. Falou, não é a nossa cara, né? Então ele falou, esquece, eu vou sair para o Japão, peregrinar e falar, eu preciso divulgar a minha religião de algum jeito. Então os monges, eles tinham certas autorizações para navegar o Japão inteiro, né? Não era qualquer um que podia sair de cantinho por cantinho na época. Então eles tinham essa permissão com esse intuito religioso de espalhar um pouquinho essa cultura também, né? E por causa disso ele ficou sumido, não teve registro nem nada, tocando algumas melodias, só que tudo para meditação, o Zen budismo, né? Aí chegou mais uma vez um tiozinho e falou, não pode ser assim, ele já tocava ali com todo mundo, por que você sumiu do mapa? Ele falou, vou resgatar. Aí vem o senhor, não é o Yatsuhashi Ken, é um outro senhor, mestre em shakuhachi, que eu não vou lembrar o nome, eu não vou conseguir pronunciar agora, e ele falou, e ele começou a resgatar essas músicas e juntou tudo. Aí formou um estilo de shakuhachi e foi bem mais ou menos na época que o Koto ganhou a fama dele, né? Ganhou o novo jeitinho dele, a nova afinação, e com isso começou a surgir outras peças também para tocar junto. Aí, para falar um pouquinho do shamisen, que é o instrumento que eu estou tocando, ele já é um pouquinho mais novo, né? É conhecido como irmão rebelde. Ele já chegou mais tarde, lá por volta do século XV, XVI, só que lá no sul, né? Nas ilhas Ryukyu, hoje conhecida como Okinawa, bem famoso, né? E quando ele chegou no Japão, ele não tinha esse aspecto branquinho, compridinho, bonitinho. Ele já tinha uma carinha mais escamosa, porque na época eles usavam couro de cobra lá. Então tinha umas escaminhas e eles não usavam uma palheta assim. Era um dedalzinho, uma unha e tocava, né? E hoje toca ainda. Se vocês pesquisarem um pouco música de Okinawa, eles usam esse instrumento parecido. Aí só quando chegou lá para a Ilha Central, um pouquinho depois, que ele começou a ganhar essa forma. Só que o couro não tinha cobra na época lá na Ilha Central. Então tinha que começar a testar com outros tipos de couro. Então foi cavalo, porco, cachorro, quem sabe seres humanos também, mas né, nunca se sabe, porque era a tecnologia que tinha na época, né? Às vezes produto de planta, assim, pode ser que tenham tentado também, mas não conseguiram extrair aquele som que eles queriam, até que eles chegaram num tipo de couro e falaram, esse funciona. Aí era um couro de gato ou de cachorro, né? Então, na época era o que tinha, era o que conseguiam e produziam o que eles queriam, né? Mas graças à tecnologia, né, o avanço, tudo, a gente consegue produzir um couro sintético, né, que nem o meu, que consegue reproduzir esse tipo de som. O meu já é bem parecido com o deles, não é igual, mas é muito próximo, né? E ele também, ele é rebelde porque chegou na Ilha do Meio, na Ilha Central, e falou, não quero só isso, eu quero mais, né? Eu quero misturar com o povão e falar e fazer festa. Aí ele foi lá para o norte, aí surgiu outro instrumento, o irmão dele, que é o Tsugaru Shamisen, que é o shamisen da região de Tsugaru. Aí esse é mais pauleira, a palhetinha que eles usam é metade do tamanho desse aqui, e ele faz muito mais barulho. Então
E ele é muito utilizado na música folclórica, né? Acompanhamento da música, então é mais festivo, essas coisas, tá? Aí esse instrumento, ele tem 3 cordinhas e é tocado com essa palhetinha pequena, não só pincelando, como a gente usa esse corpo dele, que é um tamborzinho louco, e a gente amassa e toca a corda, né? Aí, com o shamisen chegando na ilha central, ele falou, dá para tocar com esse menino aqui do lado. Aí o Chavate falou, por que não tocar todo mundo junto? Aí formou o estilo mais bem famoso chamado Samkyoku, que traduzindo de uma forma mais livre é a música de 3, né? São 3 instrumentos, então muitas peças foram feitas nesse conjunto. E uma das peças que a gente vai tocar, se não me engano, ele foi feito para shamisen na época e depois vieram os arranjos de Koto e Shakuhachi, né? E a música é uma música muito importante também, como o Ryokuda no Shirabe, ele é uma música bem representativa desse estilo erudito. A música se chama Kurokami, então cabelos negros. Kurokami. É uma música bem que o japonês gosta de trazer na natureza e tem uns 5% ali de poemas do Japão que eles retratam parte de sentimentos também. Então, essa peça, ela retrata um momento onde tem uma mulher bela, né? Porque na época a beleza do asiático, né? Da japonesa, era aqueles cabelos longos e pretos, né? Escuros. E nessa peça ela está num momento bem sofridinho ali, porque ela teve um momento de escolhas e o maridão não está mais com ela, o maridão está com uma outra pessoa, né? E com esses sentimentos de ciúmes também, né? Que, pô, o maridão está com a outra, eu não tenho esses Tinder da vida para ficar procurando outro boyzinho para pescar, então o que eu vou fazer? Então eu ficava lamentando muito em casa, né? Chegava nas noites longas, né, naquele travesseiro sozinho, sem conseguir parar de pensar nele, o que ele está fazendo com ela, e noites passam, e começa a acumular neve, que é um pouquinho que fala aqui na letra também. Então não é só a neve externa, mas é a neve que está aqui também, começa a esbranquiçar e ela não percebe esse tempo passar. Então é uma reflexãozinha também que a gente pode começar a trazer, de o quanto tempo a gente espera por algo ou fica, né, só esperando e deixa de agir. Se não tinha aplicativo na época, eu posso sair e deixar ele feliz e eu também ser feliz, né? Então, para não deixar tão pesado esse clima aqui do Kurokami, porque ele, que nem o Ryokuda, ele vai puxar muito esse estilo erudito, mais quadradinho, diferente da próxima música que a gente vai tocar depois, tá bom? Então,